Fala, galerinha! Está começando mais um Pode Crer Podcast. Estávamos meio sumidas, mas estamos de volta, graças a Deus. E olha, já vou pedir aqui para você deixar o seu like, comentar, compartilhar com seus amigos, familiares. Compartilha com todo mundo, viu? Porque hoje o podcast está incrível. Mas antes de tudo, Arthur, roda a vinheta. Hoje é dia de podcast, como sempre, temos convidadas incríveis e a de hoje não poderia ser diferente, porque a história vai ser sensacional, tenho certeza que vocês irão amar. Pra quem não me conhece, eu me chamo Tamires e pra quem já conhece, percebeu que ao meu lado tem uma pessoa que não é a Giovana, mas que é tão incrível quanto, então a Giovana que se cuide, viu? Carol Herbella, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, pessoal. É um prazer aqui hoje poder participar dessa entrevista, principalmente que nós teremos uma entrevistada maravilhosa, abençoada, que vai acrescentar nas nossas vidas. É um prazer imenso essa oportunidade de eu estar aqui hoje no lugar da nossa amiga Giovana. E nós vamos dar início agora com a nossa convidada. Acabando o suspense, né? Nós vamos falar quem é a nossa convidada. E hoje, nosso podcast, Pode Crer, é com a Marise Esperandil. Ela congrega conosco aqui na igreja em Ariquemes e ela é missionária na África. Seja bem-vinda, Marise. Que bom que você está aqui conosco. Eu gostaria que você se sentisse bem à vontade. Nós estamos aqui entre irmãos. E a primeira pergunta, aquilo que nós gostaríamos de saber, em primeiro lugar, antes de falarmos a respeito das missões, a gente gostaria de saber sobre o seu processo de conversão. Como que foi? Eu agradeço muito vocês por estar aqui hoje, né? Ter essa oportunidade de falar um pouco, né, do que Jesus fez na minha vida e pelo que ele continua fazendo até hoje. Eu estava lendo a Bíblia antes de aceitar Jesus. E enquanto eu li a Bíblia, estava lendo a Bíblia, não era convertida, e eu li em Hebreus capítulo 13, versículo 3, que fala pra gente lembrar dos presos como se estivéssemos lá com ele. E aquela palavra entrou no meu coração e eu fui no presídio. Olha que eu não era convertida. Aí eu cheguei lá no presídio, esse aqui, né, perto aqui. Aí eu cheguei lá e falei, eu quero visitar os presos. Eles falaram, quem? Eu quero visitar os presos, saber nem me expressar direito quanto ao assunto, né? Aí eles falaram, não, mas não pode, que eles têm o dia de visita. Aí eu falei, não, mas eu só posso vir hoje, porque eu dava aula naquela época, eu morava em Cacaulândia, né? Dava aula até na linha. Aí eles falaram, então traz um material aqui pra gente, que a gente tá alfabetizando alguns presidiários, e aí a gente deixa você entrar. Isso aí aconteceu. Eu levei o material, eles deixaram eu entrar, não era nem dia de visita, mas eu entrei. Sei que eu entrei no presídio e tal, visitei o pessoal. E continuei lendo a Bíblia. E a minha irmã, ela falava de um pessoal que ia em Cacaulândia e fazia umas reuniões diferentes. Não era reunião de célula que falava aquela vez, né? Mas ela contava como que era, e como eu já estava lendo a Bíblia, né? E ela disse que o dia que ia ter reunião. E nesse dia ia ter reunião dos professores. Aí eu fui decidida. Hoje eu vou aceitar Jesus. E quem que ia para lá, para Cacaulândia? Quem? Quem? Um grupo daqui da igreja em Ariquemes. A Divina, o Osmar, o Ramson e o Jefferson. Isso foi em 1999. Eu lembro que era em setembro. E aquele dia eu aceitei Jesus nessa reunião. Lembrando agora, eu lembrei que a Divina, quando esteve aqui, ela falou de você, né? Ela falou que ela ia pra Cacaulândia nesse grupo e falou de você, que você foi um fruto, né, da igreja em Ariquemes. Isso mesmo. Então, na verdade, só para eu entender melhor, você já seguia alguma religião? Você tinha alguma doutrina? Já, eu era católica verdadeira, de saber a missa de cor. Só as leituras que mudam, né? Mas quando eu tinha 11 anos, eu já sabia o folheto da Bíblia de cor. Da Bíblia não, né? Da missa. Sim. E Mas aí, lendo a Bíblia, Deus revelou para você a saída até os presídios.
que me falou mais forte quando eu estava lendo a Bíblia, antes de me converter, Sim. foi essa palavra. E o pessoal falava, não vai, isso é perigoso, como que você vai sozinha? Mas ninguém conseguia tirar. Então, eu entendo que aquele dia eu já me converti, porque foi uma palavra que eu tive revelação, Sim. enquanto hoje muitos crentes não vão no presídio. E eu fui sozinha. E até hoje, quando eu preciso de ir em presídio, eu vou sozinha também, se não tiver ninguém para ir comigo. Mas eu penso que um momento bem importante da sua conversão foi participar dessa reunião de célula também lá em Cacaulândia, onde estava Osmar e a Divina. Esse foi o ponto de partida. Foi quando eu me Aham. entreguei a minha vida para Jesus. E aí, que eu sempre falo, né? Que quando a gente terminou a reunião, aí o Osmar falou: agora vocês leem a Bíblia, 3 capítulos da Bíblia por dia, oram 15 minutos. E aí depois eu ia para as reuniões de oração que tinha e tal, e fui firmando, até que depois eu mudei para Cacaulândia, para Ariquemes, e fui morar na casa da Divina, e eles me convidaram para morar lá. E lá eu fiquei morando até eu fazer missão. Começar a minha Então missão. essa parte eu também não sabia, Também não não. conhecia. Então você chegou a morar Morei na com casa. Osmar, a Divina. Então saiu bem abençoada de lá. Mas assim, né? Muitas coisas que eu faço hoje lá na missão, eu lembro, nossa, hoje estou parecendo o Osmar. Então foi assim, uma excelente escola, né? Para Exatamente. depois. Eu verdadeiramente tive um discipulado de dentro de casa. Era um discipulado diário, dia a dia ali com os seus pais espirituais. Ou aprende ou aprende, né? E família toda, pais e irmãos lá. Jefferson e Ramos, eles eram bem novos ainda, né? Então, aí eu me batizei, 2000 já foi meu batismo, eu vi assim que foi tudo bem rápido, né? E em 2002 eu já fiz o primeiro curso de missão. Ah, tá. Aí sim, então tá. Nós vimos aí um processo de conversão. Agora nós temos um pouquinho de conhecimento, né, de como foi esse processo da Marisa. E aí me conta agora como foi essa questão das missões, como que isso foi despertado em você? Veio um casal de pastores, estava pregando. Nessa época eu já trabalhava, a Beth e o Beto, né? Tinham comercial, eu era a Caixa, eu trabalhava no Caixa. Só tinha um Caixa, trabalhava no Caixa. E eu fui nesse culto, porque todo dia, todo sábado, aquela vez era mais cedo ainda o culto, acho que era 6 horas. Aí eu ia para lá cedinho e ficava o dia inteiro, mas 6 horas eu saía que eu vinha pro culto. Aí nesse dia o irmão estava pregando sobre missões e ele falou quem sentiu o chamado, aí eu fui. Isso no ano de 2000? 2001, eu acho. Final de 2001. Porque no início de 2002 eu já fui fazer o curso de missões. A Jocum, que é a ETED, né? Na Jocum de Rio Branco. E esse casal que veio ministrar na igreja em Ariquemes? Na igreja em Ariquemes, que os cultos na igreja em Ariquemes era 6 horas, então eu saía do trabalho e vinha direto pro culto. Certo. Aí no ano de 2002, mais ou menos, você iniciou o curso na Jocum. Isso. E lá você permaneceu por quantos anos? Por tempo? Não, lá era o período era de 5 meses, mas aí teve um trabalho assim que demorou um pouco, né? A gente teve algumas dificuldades, mas foi quase 6 meses. Engraçado que eu não sabia que tinha que fazer curso pra fazer missão. Pra fazer missão. Tinha conhecimento. É porque eu acho que as pessoas normalmente elas pensam assim: escutei um irmão pregando, achei interessante, eu quero ser missionário também. Pega a malinha e vai. Virei missionário, né? Virei missionário. E não é assim, né, Marisa? Não é assim. Tá, aí nesses cursos, assim, o que vocês aprendem, mais ou menos? É interessante, né? Que como eu tive discipulado assim bem perto com a Divina e o Osmar, quando eu fui fazer a ETED, os versículos de evangelismo eu já sabia tudo de cor. Aí o pessoal, eu lembro que a irmã que pregava, a Marisa sabe de tudo. Eu já sabia João 3,16, sabia tudo os versículos, né, chave para evangelismo. Porque, então, eu tinha uma base, a igreja em Ariquemes, ela, assim, dá muitas bases para gente. Sim. Então, quando eu fui, eu já tinha, assim, uma bagagem já boa. Mas a gente aprende bastante. E uma coisa que eu aprendi mais lá ainda foi ter, assim, o tempo com Deus. Durante esses 5 meses. Uma curiosidade. Você fica dentro da Jocum e ali você não tem contato com outras pessoas ou não? Você tem um local e durante o dia participa do curso?
A época que eu fiz foi diferente, porque a Jocum lá era nova, então a gente estava no centro da cidade, então a gente tinha contato. Tinha horário para tudo, para levantar, para fazer meditação, para Sim. todas as coisas, mas podia sair. Só que a gente tinha um dia livre, que era o sábado. Ah, tá. E domingo todo, domingo a gente ia para uma igreja. Uhum. E aí, terminou esse curso, qual foi o próximo passo? Próximo passo, eu voltei para Ariquemes. Uhum. Aí logo a igreja abriu a casa de recuperação masculina em 2002. Aí eu fui trabalhar na casa e era aqui em frente. Eu lembro quando você falou que era, eu falei assim, eu sei onde é. Uhum. Porque era aqui em frente, né? A casa, aí começou e eu vinha todo dia, das 8 às 11, ministrar para os meninos, os homens, né? Sim. Aí quando mudou, aí eu fui para outra casa também ministrar. E quando foi lá para a BR, também eu fui. Aí depois abriu a casa de recuperação feminina. Aí eu fui morar com as meninas. Ah, Cuidar chegou a das morar, meninas. então. E chegou a Não, eu morar morava. com elas. Ela tinha um cômodo lá, né? Aham. Então, o meu tempo de missão aqui, né? Que seria o tempo de missão Sim. na cidade, nas casas de recuperação, foi entre 2002, 2003 a 2007. Em julho de 2007, eu fui para MCM em Trindade, Goiás, para fazer o curso da MCM de missões. Ah, é curiosa eu também. Qual é o significado, né? MCM. Missão Cristã Mundial. Missão Cristã Mundial. E fica em Trindade, Trindade, Goiás. Goiás. O pastor José Rodrigues, ele é médico Sim, também, pastor ele José é o Rodrigues. fundador. Aham. Esse curso que você fez em Goiás, seguiu praticamente o mesmo método que você fez o primeiro ou já foi mais avançado? Ele foi mais avançado porque o espaço de tempo era maior. A Jocum, que era 5 sim. meses, né, entre teórico e prático, a MCM era 1 ano só de teórico. Tinha alguns práticos, mas bem menor, né? Sim. Porque o prático para a MCM do curso de missão conta quando você vai para o seu chamado. Tipo, o seu chamado é para os ribeirinhos, então quando você terminar a escola, aí você vai para os ribeirinhos. Como o meu chamado é para a Etiópia, então não tinha ninguém que a gente conhecesse na Etiópia, aí eu fui para o Quênia, onde eu moro até hoje. Legal. Então agora vamos começar a falar da África. Você falou agora há pouco assim, como meu chamado foi para a África, né? Etiópia. Corrigindo, para a Etiópia, mas não tinha ninguém. Foi para o Quênia. Como que foi esse seu chamado? Esse meu chamado é muito interessante, que nem eu sei. Porque geralmente a pessoa tem um chamado que eles falam assim, eu ouvi falar que lá tá precisando de missionário, tem gente morrendo lá e tal. Mas depois que eu vim da Jocum, em 2002, eu tive um chamado. Eu lembro que tinha um pessoal de outra missão dando umas palestras aí, e eles falaram que uma das melhores formas da gente, uma das melhores profissões para a gente fazer missão, sempre é bom ter uma profissão, né? Sim. E era saúde, na área da saúde ou da educação. Aí, como eu já tinha dava aula, já não era formada, estava fazendo até o curso, mas parei. Aí eu fiz o curso de técnico em enfermagem para ir para a Etiópia. Mas não foi que eu vi, porque eu já tinha um chamado. Eu fiz o curso porque eu já tinha um chamado. E eu não vi nem foto, eu não vi vídeo, não vi nada. Nem conheci a bandeira, Deus colocou no meu coração esse amor para a Etiópia. Tanto é que quando eu fiz o curso de técnico em enfermagem, quando iniciou, né? Aí eles perguntavam, por que você está fazendo esse curso? Aí a minha resposta era mais estranha, porque eu falava, porque eu vou para a Etiópia. E até hoje eu tenho professores que perguntam, e você foi para a Etiópia? Aí você fala, lá estou até hoje. E que ano, então, você foi? Pois é. Olha que o meu chamado foi em 2002. E eu fui para o Quênia, que é a viagem internacional de missões, né? Que saiu do Brasil para ir. Foi para o Quênia em 2010, em dezembro de 2010. Mas em junho ou julho de 2011, eu fui para a Etiópia. Quando eu pisei a primeira vez. Então, ele teve um processo bom de preparação aí, né? Que aí eu fiz o técnico em enfermagem, terminei, fiz microscopia de malária, fiz bastante curso, assim. Dentro da área de saúde. Da área da saúde.
Porque os outros cursos, assim, na igreja eu tinha feito bibliologia, que a igreja dava, né? Uhum. Eu tinha feito os cursos de missões. E ainda fiz inglês. Interessante que um dia a Divina estava pregando. Aí a Divina estava pregando sobre sonhos. Quem estava atrás de mim? O doutor Irani. Aí ele falou para mim, Marise, qual que é o seu sonho? Falei, meu sonho é ir para a Etiópia. Falando português? Ele já... Aí, eu não sei se ele tinha viajado, sei que daí um dia ele apareceu lá com um livrinho de inglês para mim, mas era tão chique, porque o livrinho, ele tinha o desenho, Uhum. ele tinha a escrita em inglês e ele tinha a pronúncia também escrita. Aham. Então era para ficar bem fácil. Aí eu fiz um tempo de inglês no CCAA, aquele livrinho também ajudou bastante. Mas foi assim que aconteceu. As preparações, eu aprendi um pouco de inglês, claro. E quando eu fui, né, tudo que eu sabia falar. E eu fui sozinha. Não tinha ninguém, nenhum grupo. Foi na cara e coragem, Cara e Deus. coragem. Olha, eu fui Foi, muito bem. foi, né? Daqui para São Paulo, de São Paulo até África do Sul. Porque tinha brasileiros, né, até na África do Sul. Sim, Tinha um rapaz sim. do meu lado. Quando chegou na África do Sul, que saiu todo mundo, eu falei, Jesus, é agora. Aonde eu estou? O que que eu vim Socorro, fazer? Deus! Mas, Socorro, ó, Deus. eu nunca tive medo, eu acho que foi isso também, né? Só Sim. deu aquele assim, né? Mas eu me virei de boa, cheguei no Quênia. Olha que benção. Isso no ano de 2010. 10. Olha, Então. de 2002 a 2010 foram 8 8 anos. anos. Acho que foi rápido. Olha, e eu quero falar uma Não sei. coisa para quem tá ouvindo aqui. Para a decisão que Não. ela tomou. Desista dos seus sonhos. Porque às vezes a pessoa tem um sonho e ele quer que realize amanhã. Amanhã. Isso é verdade. Olha, Mas eu digo gente, assim, para a grandiosidade do que ela foi fazer e para os É. medos que nós queremos, querendo ou não, nós somos cercados, né? Dessas preocupações, que nem você disse. Eu fui lá sozinha, com a cara e com a coragem. E às vezes a pessoa tomar essa decisão e você enfrentou, decidiu e foi. mas eu fui perseverante. Isso. Porque por mim eu teria ido antes. Mas eu fui seguindo os passos, tá. né? Se fosse Faz você teria isso. ido no dia seguinte, Faz depois do isso. chamado. E eu fazia tudo. Mas eu orava, eu tinha uma oração que eu fazia. Jesus, se isso é do Senhor, que eu tenha a liberação das autoridades sobre a minha vida, que eram os meus pais, né? Papai era vivo ainda naquela época, pai de Sim. mamãe e dos líderes da igreja. Aham. E tudo foi caminhando para que, né, desse Desse certo. Na hora certa, né? isso. E então vamos lá. Você ficou primeiro um ano no Quênia. E Não. depois foi pra Etiópia. O prático da Aham. MCM é assim: você vai, quando é uma viagem nacional, tipo, você tem chamado pro Ribeirinho ou pro Nordeste, aí você fica o tempo que você quiser. Entendi. Quando é um chamado internacional, naquela época, o prazo era de 11 meses, nem um ano, porque não conseguia passagem, ida e volta para mais de 11 meses, né? Uhum. Aham. Então, eu fui, a primeira viagem foi em 2010, já com a passagem de ida e volta para novembro do próximo ano, de Sim, 2011. sim. Mas interessante que nesse tempo que eu fiquei no Quênia, nesse período que eu fiquei, né, 2010 a 2011, foi no final de dezembro de 2010 que eu fui, e voltei em novembro de 2011. Nessa época, eu pisei já na Etiópia, eu tive tempo de ir para a Etiópia, que tinha que Uhum. renovar o visto depois de 6 meses, e ainda fui para o Sudão do Sul, que era o país mais novo do mundo. Porque o Sudão, ele estava em guerra, e no Quênia, a gente servia na casa dos meninos do Sudão do Sul que estavam morando no Quênia para estudar, porque a guerra estava muito difícil no Sudão, então eles conseguiram tirar os meninos do Sudão. Enquanto esses jovens e adolescentes estavam lá no Quênia, o país dividiu, aí ficou Sudão e Sudão do Sul. E essa equipe que a gente trabalhava era do Sudão do Sul. Entendi. Tá. Então até agora a gente já entendeu como foi seu processo de preparação para esse trabalho, né? Agora conta pra gente como foi quando você chegou lá, como começou o seu trabalho, você começou a atuar como técnica de enfermagem, como que aconteceu? Pois é. Então, quando eu fui para o Quênia, tinha um Uhum. casal de pastores lá, o pastor Marcelo e a Marlene, a esposa dele, tinha uma filha, brasileiros, e eles eram o líder daquelas crianças lá e dos jovens que estavam na casa, eles eram em 30. Então, os alunos que iam da MCM para servir no Quênia, estavam
todos voltados para estar com aquelas crianças. Tudo que precisasse. Então, eu como técnica em enfermagem, né? Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que aconteceu, uma menina teve malária. E eu, tudo que eu sabia falar era malária, porque malária é inglês e português, acho que até em chinês. Então, aí eu falei, a menina tá com malária, aí eu levei ela pro hospital. Só tinha eu em casa. Nenhum outro brasileiro, nem queniano não tava. Você tava sozinha ali. Aí, porque ela tava na escola, ela veio porque ela tava com malária. Então, eu tive que pegar ela, e já tinha um taxista lá, que o pessoal já conhecia, então ele veio, e eu levei ela pro hospital, e essa menina tava com malária cerebral. Então, como técnica de enfermagem, a primeira coisa que eu atuei foi a dar assistência, levar para o hospital. Mas para resolver as coisas lá, eram os médicos, e sempre que precisava eu entrava em contato com o pastor, que ele falava português e inglês, que ele estava lá, né? E ele resolvia. E sempre que as crianças tinham alguma coisa lá, era eu que tinha que resolver, sobre a saúde, né? Interessante que eu fiz outros cursos depois na Jocum de Porto Velho, fiz EIFOL, fiz um curso, que o nome do curso era sacerdócio. E nesse curso, a gente aprendia a trabalhar muito com ervas, e eu aprendi muito sobre a babosa. E lá na casa dessas crianças lá do Sudão do Sul, no Quênia, uma vez a menina queimou a perna e estava muito feio, mas aí eu já tinha um pé de babosa lá, é claro, né? Babosa é remédio milagroso. Milagroso. E olha, ficou uma beleza. Eu coloquei assim no outro dia, coloquei aquela coisa assim bem grossa, e no outro dia tava assim, que parecia só uma folhinha de papel higiênico. Funcionou. Então, tudo que a gente aprende nunca é demais. Né? E eu pude praticar isso. E outra vez interessante, que um dia a menina chegou, e lá no Quênia eles estudam de manhã, das 7 até as 5. Aí um dia a menina, e quando chega era tanta tarefa para fazer ainda. Tinha umas que ficava até 1 hora da madrugada fazendo tarefa. Então é só estudar, estudar. Aí a menina chegou, eu tô com dor de cabeça, dor de cabeça. Falei, é? Aí peguei na mão dela, porque eu já tinha, como que não fica com dor de cabeça, né? Aí eu peguei na mão dela e saía dando a volta, assim, cantando com ela dentro da casa dela. Falei, e aí, já sarei, agora vou fazer minha tarefa. Demais. Terapia. Terapia. E como que essas crianças mesmo que você contou dessa primeira história, elas são crianças que moram ali com os pais, que são órfãos, como que é? Algumas eram órfãos total, alguns órfãos de pai, e alguns tinham até pai e mãe. Inclusive, eu quero falar sobre uma que ela tinha pai e mãe. E eu fui descobrir isso há pouco tempo. Aí ela estava me explicando por que que ela foi lá. Porque o pai dela já era bem de idade, a mãe dela também não tinha profissão. Aí ele pediu para o pastor, que já tinha essas crianças, esse grupo de crianças lá no Sudão do Sul, para incluir a filha dela nesse grupo, porque ele queria que ela estudasse. E olha o que aconteceu. Essa menina foi nesse grupo, e aí quando terminou o trabalho, em 2013, eles voltaram tudo para o Sudão do Sul, porque aí o país já estava mais em paz e por outras coisas mais, né? Aí esses dias conversando com ela contando, olha, aquela vez que eu voltei, o meu pai estava muito mal. E ele falou que ele orava muito, que ele queria me ver, que ele queria saber notícias de mim. E quando eu voltei, eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele. Ele aceitou Jesus, aí eu fiquei cuidando dele. E quando ele morreu, ele estava nos meus braços, eu estava dando mingau para ele. Olha que lindo. Então, eu vi que tudo aconteceu na hora certa, começou na hora certa, terminou na hora certa, e ela não foi lá por acaso, ela não foi embaixo de mentira, foi provisão de Deus. Hoje, essa menina, ela lidera uma igreja, ela casou com um dos meninos também que estava na casa, e eles lideram a igreja e tem 3 filhos. Então, eu estou vendo os frutos daquela época. Nossa, mas foi tão pouco. Não. Eles cuidam hoje de uma igreja que 95% da congregação é de crianças. Então tem assim, 300 crianças, 250, e quando faz um evento maior, até 500 crianças. Hoje eles moram no Quênia, no campo de refugiados. Eu acho legal. E como que Deus, ele age em detalhes, né? Porque ele te levou até lá e olha o que aconteceu, né? Ela teve a oportunidade de falar de Jesus pro pai dela. As colheitas, né? Não, e quantas vidas foram alcançadas Exatamente. Hoje. Aquilo que você foi lá levar. E esses dias eu fui também nesse campo de refugiado e eu conheci uma menina. Elizabeth é o nome dela. Aí a Elizabeth
eu falei assim, eu fui lá em 2011, eu tava lá. Ela falou assim, eu lembro de você. Que quando eu tava lá, eu fazia musiquinha, né? Que amanhã eu vou para Nairobi, em inglês, né? Aí ela falou assim, eu lembro de você, você cantava assim, assim, assim. Então ficou mesmo confirmado. E hoje, essa menina que tava lá, que eu fiquei quase 3 meses lá, numa situação assim, eu tava dando tanta catapora naquela época, eu era a única brasileira que tava lá, e eu tinha que pegar esses meninos tudo, levar para o hospital no Sudão do Sul. País assim, ó, que novinho, que ele foi dia 1º de agosto, estava lá, tinha dividido em julho. Aí eu levava esses meninos para lá, e hoje essa menina agora já está aqui no Quênia, saiu do Sudão do Sul, está no Quênia, e já está no 2º grau. E está firme na presença de Deus, ajuda, é uma serva mesmo, ajudando aquela menina, a Beth. A Beth é aquela que eu falei que voltou e o pai dela aceitou Jesus. E cada dia vai frutificando mais, né? Esses meninos são um exemplo. E tem outra menina do Sudão também. Hoje ela mora no Quênia, na cidade. Não está no campo de refugiado. E ela cuida da irmã dela, do irmão dela e de outra menina que ela pegou para cuidar. Ela tem 22 anos, ela assumiu toda essa responsabilidade e ela fala para mim. Eu quero fazer aquilo que fizeram comigo, eu quero retribuir. E é uma situação de pobreza extrema, né? Mas lá no Quênia, agora ela está tendo condições de dar estudo. Ela trabalha para ajudar, pagar aluguel, arrumar um material escolar para as crianças. E essa é uma das famílias que eu tenho ajudado. Legal. Tá, vamos lá. Você acabou de falar também da questão da malária, catapora. Como que é trabalhado com isso lá no Quênia, na Etiópia? Né? Como que são os cuidados? Tem médico, tem enfermeiro? Como que funciona? Tem médico, tem enfermeiro na cidade e nas vilas onde tem mais pessoas, né? Agora, naquelas vilas lá, as tribos, né? Onde elas são mais lá, isolada, o que a gente faz? Quando eu vou visitar as pessoas, eu sempre levo alimento, medicamento. Mas medicamento de malária eu nunca levo. Eu só levo medicamento de malária se eu levar o kit rápido de lâmina. Aí faz a lâmina e você já sabe se está com malária, aí você dá. Entendi. Certo, E os medicamentos lá, só os medicamentos que são gratuitos são para tuberculose e para AIDS. E o resto tudo é pago. Uma curiosidade que eu também tenho é a respeito das religiões nesses lugares. Qual a religião que predomina? Quênia predomina o cristianismo. Tanto é que ele é cercado por países que a maioria é muçulmana, então de vez em quando tem uns ataques lá. Certo. Uns ataques no Quênia. Não, deixa eu aproveitar. Essa bandeirinha que você levantou, então, do Quênia. É a bandeira do Quênia. Certo. Essa é a bandeira Legal, do Quênia, parece uma joaninha, onde né? eu estou morando. Onde você atualmente mora, certo. Há 12 anos. Vai fazer 13. 13, meu Deus. Quem nasce no Quênia é o quê? Queniano. Queniano. Faz sentido, né, gente? Mas é tipo nós aqui no Brasil, né? É só pra saber se vocês estavam atentas. Nós somos brasileiros, mas cada um que nasce num estado e tem outro lá também, né? Lá conta-se pela tribo, não é pelo estado. Então, no Quênia, cristianismo. Cristianismo. E aqui você trouxe também a bandeira da Etiópia. E na Etiópia, que predomina é a religião ortodoxa, que é assim, é parecido com o catolicismo, só que eles são mais assim, mais na lei, né? Eles perseveram, eles usam, sim, tem bastante tradição sobre a lei. Tanto é que lá tem o tipo de pecado que a pessoa pode entrar do portão para dentro, tem umas que não pode nem entrar no portão, aí o tipo de pecado você pode entrar no portão, ficar assim dentro do espaço, e o tipo de pecado você não pode entrar na igreja. Então tem as pessoas que entram na igreja, tem as que não podem entrar na igreja, tem as que só podem ficar do muro para fora. A Miris com certeza teria que ficar do muro para fora, tô brincando. Ela vai brigar comigo. Não, mas é muito lindo. Olha, a Etiópia é um povo que tem sede de Deus. Isso que eu ia te perguntar agora. Como eles reagem diante
quando você chega e começa a falar de Jesus. Porque eles conhecem a Jesus como Salvador, Jesus vai voltar, né? Apesar de todos os outros conhecimentos ainda que eles carregam. Mas a Igreja Católica aqui, ela tem um sino, às vezes, aqui eu não sei, mas tem cidade que tem um sino, que canta, reza Ave Maria e tem as músicas, tem? Lá na Etiópia tem o horário também. Só que lá não é coisas assim, não. Eles falam muito de Deus. Então, às vezes, você vai ver os etíopes andando na rua e quando fala Exiabe, que é Deus na língua deles, às vezes eles param, outros se prostram, a reverência que eles têm com Deus. Legal isso. É muito lindo. Tá, vamos lá. E eu tô percebendo aqui que você trouxe alguns objetos dessa sua viagem. E eu gostaria que você mostrasse eles pra gente e explicasse um pouquinho sobre cada um, como que é feito, né, o trabalho do artesanato lá. Com certeza. Esses trabalhos que eu trouxe, eles são do Quênia. Essas são da as bandeirinhas. Etiópia é a bandeira só. A próxima vez vem mais coisas. Aprender. E essa é a do Quênia, de onde eu vou apresentar para vocês os materiais aqui. Olha, gente, cada coisa Esses materiais, eles são feitos pela tribo turcana. A turcana, ela está no nordeste do Quênia. Então, esse é o trabalho artesanal que eles fazem. A tribo turcana, ela vive numa região assim semidesértica. Inclusive, eu sei que ela está muito grande, já faz tempo que não chove. E esses são os artesanatos que eles fazem para vender e a gente compra. Algumas eu ganhei de presente. Esse reto, ele é para apoiar prato? Como que funciona? Pode ser para colocar prato, às vezes as pessoas fazem decoração assim. Eu já pensei Eu acho que vai combinar no na sua mesa de porta-panela. fora. Eu acho também. Acho que vai combinar na minha mesa, ela falou, para eu colocar uma panela. E esse, eu gostei disso aqui também. Esse aqui também, elas que fazem. Esse pode ser um suplá. Suplá. Para colocar prata. Suplá. Que esse é menor, esse é maior. Isso. E essa aqui eu ganhei de presente. Ai, que lindo. Eu fui em um culto e eles deram de presente. E o material é feito... Posso ver? Pode, com certeza. É como se fosse uma palha? Qual material? É que palha. É palha? Parece cipó, porque ele é bem durinho assim, Olha mas aqui. é palha, tá? Ele é durinho mesmo. É bem feitinho, ó. Você parece que ele é... Aham. E esse aqui são pulseiras também. Essas são as pulseiras. Eles usam bastante colares, né, Marise? Colares, assim. Esse colar aqui... Esse é um colar. Eu já imaginei tudo menos assim, um colar. Ó. Você pode fazer até babado de toalha, se quiser. Depois Não, eu achei que fosse tipo aqueles que colocam na mesa assim, em cima de outra toalha. Você Não já imaginou fica? que era um caminho de mesa. É, isso mini aí. caminho. Percebe que eu não... Não entende. É. Tá, gente? Ela não entende. Mas olha, isso aqui tem uma história. Uhum. E eu trouxe com essa finalidade de explicar. Aham. Porque esse trabalho, ele foi feito por uma das alunas de uma escola que foi construída agora. Essa escola era embaixo de uma árvore. As crianças se reuniam lá para estudar, sentavam em cima das pedras, mas elas tinham merenda. Tinha uma organização que tem, né? Uma organização que dá milho, feijão, óleo e sal. Então, a merenda dessas crianças todo dia é isso. Feijão seco, feijão, né? E o milho é seco também, cozinha junto, serve para elas. Aí eu divulguei e glória a Deus, a gente encontrou pessoas no Brasil, e muitos aqui da igreja em Ariquemes ofertaram para que a gente pudesse dar uma escola de dignidade para essas crianças. E hoje elas já estão fazendo isso. Legal. Nossa, Eu tá muito levei lindo. as miçangas. Aí tinha uma garota entre as alunas que sabia, então ela já foi a professora. Já começou a ensinar os demais, né? Já, Nossa, que lindo. porque isso tá fazendo o quê? Elas estão tendo uma profissão. Sim. Isso aí, Tamires, super combinou. Achei que vai comentar em você, Carol. Nossa, achei lindo, viu, gente? É lindo. Cuidado. E Ela vai pegar. inclusive, ó, tô lembrando que na igreja você mostrou essas crianças, as fotos das crianças estudando embaixo da árvore ali. E também achei muito legal você contando a história das camisetas, quando elas ganharam os uniformes, né? Que elas não queriam tirar. Não tira Não até queriam hoje. tirar mais. E eu já tenho um Legal. desafio que é de dar novos uniformes para eles, que eu sei que aquele lá já vai estar já Aham. pedindo outro. Então, aí esse daí é uma menina que Nossa, fez, que começou a fazer, e ela disse Lindo. que os outros foram ajudando ela. Porque ela estava com tanta vontade de trabalhar e não tinha material.
Então, o material que eu levei para uma aluna fazer, os adultos também quiseram participar. Essa daqui é a pulseirinha do Quênia. Essa aqui eu posso dar para alguém. Olha que lindo. Essa daqui é a pulseirinha, elas fizeram, escreveram o meu nome. Ah, elas colocaram. Ai, que lindo. nome. Marise. Ô, Marise, você falando a respeito, assim, você comentou, né? Ah, o pessoal, algumas famílias, alguns irmãos que contribuíram. Aí, da onde vem esses recursos? Porque a gente sabe que você precisa levar recursos para essas pessoas. É verdade. E a missão envolve isso. Além de levar a palavra de Deus, levar Jesus para que elas conheçam, elas são pessoas que vivem numa situação de miséria, muitas vezes. Então, como que são, assim, da onde você consegue receber esses recursos? Então, primeiramente, os recursos que eu recebo, eles são investidos, né? Em alimentação, os Turcana, ou para famílias que têm pessoas deficientes, em medicamentos, em roupas, no caso dos uniformes, dos tecidos que eu comprei para os Turcana. Inclusive, eu tenho aqui uma canga. Que é linda, por sinal. Linda, viu, gente? Carol já quer usar na praia, já. Arrasou, já tentei aqui. Olha, tem Que linda. zebra, Linda, linda, tem linda, girafa. gente. Perfeito. Então, eles usam, né, esse tecido assim, que para eles já é parte da roupa. Então, usam. quando eu falo que eu compro roupa para os Turcana, para os adultos, é assim. São... Então, eu querendo ir pra praia e eles usam todos os dias. de forma decente. É, E esse exatamente. tecido, Nossa, muito bonito. Lindo. não é lindo? Uhum. Lindo, lindo. Eu comprei no grupo de viúvas que tem lá no Quênia, Uhum. na tribo Turcana, tanto é que a pastora é viúva. Então, é a viúva que cuida das viúvas. Das viúvas. Aí eu comprei tecido, para as mais velhas, eu comprei um tecido mais grosso, e para as mais novas, um tecido desse. Aham. Então, as finanças são investidas sim, que é enviada para lá, né? Que chega até a mim. E também, uma coisa das mais importantes que eu sei, que eu faço e que eu compro lá, além da comida, do remédio e da roupa, é Bíblia. Uhum. Bíblia. Faço muito entregas de Bíblias e as Bíblias são compradas, mas a Sociedade Bíblica, ela me dá 22% de desconto. Nossa, que legal. Então fica bem em conta e agora eles já estão dando até Bíblia em áudio. E a Bíblia em áudio é de graça, mas a impressa é comprada. E os recursos, eles vêm da onde? Da gente compartilhar o trabalho que é feito, irmãos, e uma pessoa vai divulgando para outra. Inclusive, eu tenho uma pessoa que oferta para mim de Roraima. Eu não sei quem é, porque não aparece o nome. Então, eu não posso falar, é de tal lugar. Vem de vários lugares. Vem de diferentes pessoas. E um vai divulgando para o outro. E verdadeiramente, nós precisamos de muita oração e de dinheiro. Exatamente. Porque é muito triste eu já fui com pessoas que vão numa vila, na tribo Turcana, e não tem o que levar para eles. E é triste chegar lá, eles andam muito longe para saber que vai alguém, ou mesmo quando eles vão por culto, chega lá, já andou tanto, com fome, com sede. Teve uma coisa que me impactou muito, foi uma vez que a gente foi levar alimento na tribo, e a gente chega lá, às vezes eles estão animados, dançando para recepcionar a gente. E naquele dia aconteceu isso. Estavam lá, tá? Aí daí a pouco eu estava lá com as crianças e o meu amigo falou assim, Marise, a mulher desmaiou. Aí eu falei, dá água para ela, já dei. Aí fui lá ver. Deus me deu assim uma revelação, né? Falei assim, dá um pirulito para ela. Eu dei um pirulito para ela já, a mulher ficou boa. Sim. Falta, né? Falta do... alimentação baixa. Você comentou das Bíblias. E como que funciona esse processo de entregar? Você, tipo, seleciona uma determinada tribo? Vai sendo por grupo de pessoas? Como que funciona? A primeira vez que eu entreguei Bíblias foi para minha escola bíblica, para as crianças da escola bíblica. Que é dessa tribo que você fica? Não, na cidade. Na cidade. É. Agora até que eu não estou trabalhando depois que começou o corona, aí eu já estou com outros trabalhos, então eu deixei mais para as outras professoras, esse grupo, mas de vez em quando eu vou lá e dou um suporte para elas. Mas a primeira entrega de Bíblia
Primeira mesmo foi quando eu estava estudando inglês, porque eu estudei inglês no Quênia, né? Uhum. Aí eu tinha um amigo lá do Sudão, aí ele pediu uma Bíblia. Eu comprei e dei para ele. Aí depois, outra menina chinesa queria uma Bíblia. Aí eu comprei uma Bíblia bem bonitinha, que ela era toda chique, né? Mas a maioria das Bíblias, a maior parte, a maior quantidade, foi quando eu entreguei a Bíblia para as crianças da escola bíblica, mas já entreguei a Bíblia na tribo Samburu e na tribo Turcana, já entreguei também. Mas a maior quantidade de Bíblia, ela é entregada no grupo de viúvas que fazem o curso de corte e costura Uhum. e no salão de beleza, que tem o grupo das meninas. Teve um menino uma vez que fez o curso, né? Mas eu entrego a Bíblia. E as Bíblias são entregues em diferentes línguas, tá? Inglês, ou Swahili, ou turcana, da língua que vai ficar melhor para ele. A língua que eles falam é o inglês, e nas tribos tem os seus dialetos? Como que é que você falou da tribo? O Quênia é um país bilíngue, é o inglês e o Swahili. São as duas, são língua oficial. Mas tem lugares que, na capital, o inglês predomina, né? Mas dependendo de favela, assim, mas é o Swahili. Mas quando a gente trabalha numa favela, como eu trabalho na favela Mucurucojenga, tem uma escola lá, o Tuema, e nessa escola, então ali tem povos de diferentes tribos. Por isso que eu falo tribos, línguas, raças e nações, é porque tá tudo ali, ó. Todos, Aí eu tenho o Kikuyu, tem de outra língua, porque ela tem, mas turcana dificilmente vai achar ali, né? Só daquelas outras tribos mais próximas. Então, além desses recursos que você precisa, para cumprir a obra, a missão, você mesmo, você depende do quê lá? Para você morar, onde você mora, o local que você mora, alimentação. Também tudo de oferta. Mas eu tenho, assim, ofertas que são específicas para a missão. Para mim, E eu já sei, mas a minha oferta, a minha maioria das vezes vai também para a missão, sim, né? Sim. Porque eu tô lá para servir. Sim, porque às vezes a pessoa tá no campo e fala assim, tá precisando de tal coisa, mas ele já tem recurso. Quando eu já tenho, eu não, nem peço para ninguém, né? Porque se eu não faço, eu não dou a minha parte, como que quem tá do outro lado do mundo vai doar? Exatamente. Entendeu? Se o meu coração não está lá, como eu vou fazer com que o coração de outras pessoas se juntem à necessidade do próximo? Eu lembro que esses dias teve uma coisa muito difícil que aconteceu lá. Estava construindo a escola, estava comprando as coisas. E o pessoal estava ajudando, né? Aí eu recebi a notícia do professor lá. Marisa, o pessoal está tudo fraco, aqui não tem comida. Aí a freira falou, Marisa, é mesmo. Roubaram as coisas que estavam na nossa carroceria do carro na cidade. Aí eu não queria falar para ninguém. Eu cheguei assim, a minha pia perto assim da janela, eu orei, chorei, falei, Jesus, me ajuda a ajudar esse povo. Eu acho que eu compartilhei com as 2 pessoas e chegou a provisão. Deus é maravilhoso. Exato. Então, assim, provavelmente tem várias histórias incríveis. Eu acho que em um podcast é pouco para você contar todas as suas experiências. Mas esse tempo todo que você tá lá, eu queria tirar 2 dúvidas. Já vou tirar lá a última vez. Primeiro, você fica lá, né? Você mora lá, mas você vem pro Brasil, às vezes. Como que é a sua vinda pra cá? Você se planeja? Fica alguém no seu lugar? Como que funciona? Nós temos um grupo que trabalha lá, né? Tem um casal, agora que mora lá mesmo, somos nós 3, um casal e eu. E quando eu venho pra cá, aí eu passo as responsabilidades para ele. Tipo assim, tem que pagar isso, tem que mandar. Igual esses dias, precisou de dinheiro lá, porque os turcana a seca estava muito forte. E o pastor que dá o meu visto, ele é da tribo turcana, aí ele comunicou, a Marisa está assim. Aí eu mandei logo um tanto que eu tinha da minha oferta, quando eu compartilhei também, logo pessoas ajudaram. Então a gente conseguiu, eu mandei o dinheiro para eles lá, eles converteram o dinheiro de lá. E de onde eles estavam, eles mandaram, então foi passando. Eu passei para eles, passaram para os pastores. E a comida chegou e ficou tudo resolvido. Então, é assim, a gente é um grupo, eles investem mais, eles trabalham mais com as viúvas e o pessoal do salão, e eu me envolvo mais nas favelas e na tribo. E como a Tamires disse, né? Acho que nós ficaríamos horas aqui conversando e você contando história, e teríamos
né, passaríamos horas aqui te ouvindo, porque é muito gostoso te ouvir, muito gostoso saber que existem pessoas que se dispõem dessa forma, porque eu acho que é bem difícil, né? Exatamente. Não é qualquer um que Não, aceita não é isso, qualquer um né? que Sair da aceita. zona de conforto. E você realmente saiu há quantos anos já? E tem dependido do Senhor, e Ele sempre providencia no momento certo. Amém. Isso Então, que Ele mesmo. venha tocar cada vez mais, né, os nossos corações, corações de todos, para que auxiliem nessa obra, né? E você está lá, mas depende dessas ofertas, e eu creio que o Senhor sempre vai abrir as portas. Exatamente. E nós estamos chegando no nossos minutos finais. Infelizmente. Queremos parte 2. Quando você vem de novo? Já vamos programar isso daí. Só lembrando, hoje ela está indo para Manaus, na casa de uma irmã, né? Na casa da sua irmã. E aí de lá você vai... Que dia? Eu viajo amanhã cedo, 5h30, mas eu vou viajar, saio hoje daqui, né? Sim. Aí eu vou lá, e a finalidade lá é o quê? Visitar minha irmã. Mas como a MCM tá com trabalho lá com os ribeirinhos, aí eu já entrei em contato, eles já tem uma igreja agendada lá para mim falar no domingo. E eu tô levando também roupas de doações que eu recebi em Cacaulândia, para levar para esse pastor que ele vai visitar os ribeirinhos. Eu gostaria muito de ir com ele visitar os ribeirinhos, mas acho que não vai dar tempo. Eu vou ficar só uma semana lá. Eu volto dia 21. Tá vendo? Tá achando que a Marisa vai passear? Não, ela vai continuar nas missões. Exatamente. E, Marisa, eu gostaria que nessas últimas considerações, você olhasse para essa câmera aqui, ó. Falasse o que você sentiu no seu coração. Fique à vontade, a câmera é sua. Eu quero falar que Jesus, às vezes as pessoas acham que a gente deixa o nosso conforto aqui. Mas Jesus deixou a glória dele, esvaziou de si mesmo e veio aqui por amor de mim e de cada um de nós seres humanos. Então tudo é por ele, para ele e para a glória dele. E como eu disse no início, se você tem um sonho, não desista. Se for o sonho de Deus para sua vida, ele vai se realizar. E eu quero deixar um versículo muito especial. Se você estiver desviado, se você ainda não é cristão, saiba que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Deus abençoe. Amém. Marisa, foi um prazer tê-la aqui. Como eu falei, é uma experiência incrível e é muito legal que você compartilha isso conosco, né? Porque, assim, às vezes as pessoas não sabem como que é um trabalho missionário. Igual a gente estava comentando antes de começar, acha que é só pegar a mochila e sair, mas tem toda uma preparação. E eu tenho certeza que você foi a pessoa certa, escolhida por Deus para estar lá, por aquelas vidas. Então é sempre uma honra. Seja muito bem-vinda sempre. Quando retornar, vamos marcar a parte 2, tá? Então é um prazer. Mas antes, Carol, suas considerações finais. Como a Tami disse, e eu acabei de falar também, é maravilhoso estar com pessoa como a Marise, ouvir essas histórias, ouvir como ela se dispõe todos os dias por essas pessoas, por essas vidas. E a gente só tem a agradecer. Então nós vamos deixar agendado. Vamos ver aqui certinho com ela. Vai ter a parte 2, teremos mais histórias. E na próxima vai ter mais artesanato pra gente. Ela vai trazer uns presentinhos. A Carol Vai quer uma trazer pulseira presentinho já. pra gente, que eu gostei aqui bastante. Mas a gente queria te agradecer de coração por essa oportunidade da gente, né, ter essa oportunidade de ouvi-la, de poder levar para os irmãos, levar para as outras pessoas, saber como que é exatamente estar lá. Obrigada. Eu é que agradeço, e eu agradeço também a igreja em Ariquemes, os líderes da igreja em Ariquemes e todos aqueles que têm participado nessa missão. E o Brasil é uma nação abençoada, porque o Brasil tem abençoado povos, tribos, línguas e nações. Amém. Então é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês novamente. É sempre uma honra estar aqui. Primeira vez da Carol, né? Carol, volte sempre, quando quiser substituir a Giovana. Acho até que vou falar pra Giovana não vir mais. Se cuida. Exatamente. É sempre uma honra. E como eu falei no início, compartilha com os amigos,
curte, comenta. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.